Todo mundo sabe que Pokémon é uma das franquias mais rentáveis de todo mundo. Já são 29 anos de produtos, jogos, filmes, séries e qualquer outra coisa que você possa pensar. Tudo isso que começou com um simples joguinho de capturar monstros e fazer eles batalharem contra outros monstros. Isso evoluiu para uma franquia tão gigantesca que provavelmente mesmo depois da nossa morte, ela ainda vai continuar existindo. Eu ainda me lembro de passar muitas tardes jogando Pokémon Emerald, Ruby, Black and White 2 e o clássico Fire Red, além de assistir os animes também. Só que existe um certo detalhe sobre Pokémon, um fato que muitas pessoas prefeririam ignorar, mas que sempre vale a pena trazer à tona. Muitos chamariam de problema, de defeito ou de uma mancha na franquia, que é o fato de que os jogos da linha principal meio que são um saco. Eu acho que a gente pode concordar que o grande marco da franquia foi no Black and White 2. Isso é bem triste na real. O que era para significar uma metáfora para evolução, acabou se resumindo em preguiça, abandono e táticas simplesmente incompetentes de se fazer um jogo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas de uns tempos pra cá, praticamente todos os jogos de Pokémon têm uma cara de metade do caminho. Parece que eles estavam sendo bem desenvolvidos até o tempo de produção ser cortado pela metade. E isso acabou gerando um produto apressado e cheio de defeitos. E já faz um bom tempo que as pessoas estão reclamando dessas táticas da Pokémon Company, da Game Freak. E dá pra perceber que basicamente a qualidade de tudo simplesmente caiu. Dos modelos, das animações, dos mapas, da trilha sonora, dos gráficos, tudo. Até dos Pokémons, que era pra ser o maior atrativo dessa série. Eu não sei vocês, mas não tem basicamente nenhum Pokémon que eu tenha gostado da última geração que foi lançada. Dando exemplo, eu posso falar desse Pokémon, deste singular Pokémon. Qual que é a ideia por detrás dele? Ser uma montaria. Um Pokémon que vai tanto da terra, quanto da água, quanto no ar. E se liga nisso, assim como uma moto, ele tem duas rodas que crescem, uma no cu e outra no peito dele. E vocês sabem como é que ele se movimenta? Com as quatro patas. Sim, o bicho anda com as quatro patas. Qual que é a utilidade dessas rodas? Muita gente reclama que não fazem mais Pokémons como eram feitos da primeira geração, sendo que na primeira geração tinham esses Pokémons. E muita gente tem suas críticas sobre como os jogos de Pokémon poderiam ser melhores. Mas a pergunta que fica é, o que Pokémon precisa para ser melhor? E é isso que eu vou tentar responder a partir de agora. Vamos dividir isso em duas linhas do tempo. Uma em que os jogos continuam 2D com pixel art e outra em que os jogos ficam 3D. E agora falando em pixel art, por que não falar de gráficos? O estilo de Pokémon é bonito, mas eu sinto que dá pra fazer melhor do que isso. Há um tempo atrás existiu uma trend chamada Canto Redraw, onde basicamente vários artistas pegavam parte dos mapas de Canto e redesenhavam eles com seu estilo próprio. E dá pra perceber que o negócio tá bonito, hein? Dá praticamente quase de 0 a 10 com o gráfico original. Imagina os mapas de Pokémon com esse nível de complexidade artística. E dá pra perceber que por parte dos fãs tem ideias basicamente infinitas de como se melhorar um jogo. E falando de escolhas ousadas, por que não melhorar as animações de evolução? De novo, elas não são ruins, mas eu já vi coisas muito melhores do que isso. E agora falando sobre o que poderia melhorar nos jogos 3D. Já pararam pra reparar que na transição de 2D pra 3D, basicamente todos os Pokémon tiveram suas almas sugadas por uma entidade demoníaca? Porque, se liga nessas animações, se liga no quão morta essas animações são. Olha pra esse ataque! Basicamente, o grande problema dos jogos 3D de Pokémon são as animações dos Pokémons. E por algum motivo eles são desaturados da versão 3D. E dá pra contar nos dedos as animações que ficaram boas dos Pokémons até hoje. Dá pra ver que antes eles eram agitados, expressivos, carismáticos, e agora estão simplesmente mortos de dentro pra fora. Mas como fazer pra consertar isto? A resposta está em 3 palavras: Pokémon Battle Revolution. Praticamente o maior ápice da franquia em relação a animações de luta. Quando vierem com esse argumento de que é difícil animar mais de 900 monstrinhos, lembre-se desse jogo. E lembre dessas animações de morte, porque, acredite, elas são muitas. E para destacar o meu último ponto, não é nenhuma crítica nem nada, só eu querendo destacar o meu desejo de ter um jogo Pokémon com gráficos low poly. Eu sinto que isso aí seria muito bom de se jogar. Mas no final, o que podemos aprender com tudo isso?
que a Pokémon Company é preguiçosa, que os fãs aceitam migalhas e que provavelmente a cada segundo nós ficamos ainda mais velhos para ficar discutindo sobre jogo de bichinho. É engraçado pensar que algo que fazia parte das nossas vidas acabasse resumindo a um produto mal feito. É genuinamente deprimente. Tipo, é isso que essa empresa consegue fazer? Um produto apressado, mal feito, inacabado. Não é possível que só eu ache isso estranho. Mas bom, o que concluímos hoje? Que a próxima geração tem que ser do Brasil. Deixa o like e se inscreve.